Olá pessoal, no último vídeo nós falamos sobre como a culpa da escravidão ter demorado tanto para acabar no Brasil não foi da família imperial nem da monarquia, que o fator principal foi o modo como fomos colonizados e como herdamos de Portugal um país completamente dependente da escravidão. Se você ainda não viu a primeira parte, não esquece de conferir. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo ver se a família imperial era mesmo escravocrata. Antes de mais nada, vale salientar que quando falamos de família imperial brasileira, estamos nos referindo aos Braganças a partir de Dom Pedro I, pois ele foi o primeiro imperador do Brasil depois da independência. Além dele, temos o seu filho Dom Pedro II e, por fim, a princesa Isabel. Esses foram os três monarcas que governaram o Império do Brasil. Não vamos levar em consideração os monarcas portugueses, como Dom João VI ou Maria I, justamente porque eles eram monarcas de Portugal e governaram o Brasil enquanto ainda éramos uma colônia. O objetivo aqui é entender a monarquia brasileira, o período imperial, e não o período de colônia. Bom, geralmente, quem acusa a família imperial de ser escravocrata faz isso sem ter realmente um motivo. Geralmente, vem da associação. Já que eles governaram o Brasil numa época que havia escravidão, obviamente eram escravocratas. Isso realmente não faz muito sentido, pois como já vimos no primeiro vídeo, a questão da escravidão não era simplesmente política, mas sim social. Um bom exemplo de como fazem essa associação para taxar os monarcas de escravocratas é o tweet do historiador Laurentino Gomes, onde ele diz: Dom Pedro II dizia-se abolicionista, mas governou por quase meio século o maior império escravista do hemisfério ocidental. Mas qual o sentido? Afinal, dá para ser abolicionista num país em que não há escravidão para se abolir? Podemos dizer que Getúlio Vargas era abolicionista por ele ter governado um país por quase 19 anos sem escravidão? Não. Isso não faria nenhum sentido. Afinal, como ele estaria sendo abolicionista se não estava lutando pelo fim da escravidão? O que faz de uma pessoa abolicionista é justamente o fato dela lutar contra a escravidão. Assim como Dom Pedro II lutou durante todo o seu reinado contra a escravidão. Não só lutou, como venceu. Afinal, a abolição aconteceu durante o seu reinado. De acordo com o dicionário, o que define um escravocrata é possuir escravos ou defender o sistema escravagista. E bom, já que a família imperial não tinha escravos nem defendia escravatura, resta aos críticos afirmar que eles foram coniventes com a escravidão, o que também está longe de ser verdade, pois em várias atitudes e palavras, os nossos monarcas se puseram contra a escravidão. Vejamos cada um deles, começando, claro, por Dom Pedro I. Nosso primeiro imperador sempre foi um crítico da escravidão, o que para a época já era um pensamento contra a corrente, pois, mesmo nações democráticas como os Estados Unidos e a Inglaterra eram escravocratas. Ele não acreditava em diferenças raciais e muito menos que os negros eram inferiores. Pode até parecer que isso não é nada demais, mas para a época era assim. No século XIX, a ciência afirmava que os brancos eram superiores aos negros, e essa pseudociência só caiu em descrédito após a Primeira Guerra Mundial. Dom Pedro I se pronunciou várias vezes contra a escravidão e as diferenças raciais. Entre suas falas mais famosas estão os dizeres: "Eu sei que meu sangue é da mesma cor que o dos negros." Ninguém ignora que o cancro que corrói o Brasil é a escravatura. É misto distingui-la. E também, os escravos nos fazem corações cruéis, inconstitucionais e amigos do despotismo. Todo senhor de escravo, desde pequeno, começa a olhar o seu semelhante com desprezo. Acostuma-se a proceder a seu arbítrio. Julga-se por seu dinheiro e pelo hábito contraído, superior a todos os mais homens. E mais do que palavras, Pedro I também teve atitudes abolicionistas. A historiadora Isabel Lustosa diz o seguinte sobre ele: Dom Pedro I foi um governante muito à frente da elite brasileira de seu tempo. Ele afrontou os valores da escravidão, combatendo com vigor o hábito de alguns funcionários públicos de mandar escravos para trabalhar em seu lugar. Concedeu lotes aos escravos que libertou na fazenda de Santa Cruz, no Rio de Janeiro e na Bahia, onde os ricos circulavam em liteiras, onde qualquer pessoa que pudesse ter 2 escravos tinha condições de se fazer transportar pelas ruas numa rede amarrada num pau que os escravos sustentavam pelos ombros. Dom Pedro andava a cavalo ou circulava numa carruagem puxada por cavalos ou mulas e dirigida por ele mesmo. Uma crítica muito comum a Pedro I é que já que a Constituição de 1824 foi outorgada por ele, ele poderia ter incluído o fim da escravidão nela. Mas a verdade é que ele não poderia. Basta lembrar que a outorga da Constituição causou a Confederação do Equador, e que um dos principais motivos para o fracasso da revolta foi que as elites locais queriam manter a escravidão enquanto as camadas populares não queriam. Se Dom Pedro tivesse imposto o fim da escravidão, é quase certo que muitas outras províncias se rebelariam, e nesse caso, uma revolta generalizada ou resultaria na fragmentação do território em várias repúblicas que manteriam a escravidão, ou o imperador seria deposto e a escravidão continuaria do mesmo jeito.
uma sociedade dominada por elites escravocratas nunca aceitaria o fim da escravidão de maneira tão abrupta. E próprio Pedro estava ciente disso. Numa carta que ele deixou para seu filho, Dom Pedro II, ele demonstra que estava ciente que, enquanto a escravidão estivesse impregnada na sociedade, ela não poderia ser abolida à força. A carta dizia: porém, esta praga, quando herdada das gerações anteriores, quando afiançada pelas leis, quando complicada com os mestres da produção, não pode ser sanada violentamente, sem que a existência social perigue. Mesmo sendo imperador, Pedro I sabia da sua impotência para abolir a escravidão como queria. Apesar dessa limitação, Pedro I tinha uma carta na manga. A Constituição lhe dava o direito de assinar qualquer acordo internacional sem precisar consultar o parlamento, desde que não houvesse a união do Brasil com outro país. Sabendo disso, em 1826, Pedro I assina o Tratado Antitráfico com a Inglaterra, que estabelecia o fim do tráfico negreiro em até 3 anos. Ao fazer isso, ele provocou a fúria da bancada escravocrata. Foi a partir de então que o parlamento passou a fazer oposição ao imperador, e isto, aliado a outros problemas, resultou em sua abdicação em 1831. Então sim, um dos motivos que levou à queda do nosso primeiro imperador foi ele agir contra a escravidão. Após a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, teria início o período regencial e só em 1840 que Dom Pedro II subiria ao trono. Foi durante o reinado dele que as principais leis abolicionistas foram aprovadas e que a escravidão teve um fim. As falas do trono eram o momento em que o imperador discursava para o parlamento e lá ele dizia o que esperava que os parlamentares fizessem ao longo do ano legislativo. Em seus discursos, Dom Pedro sempre pedia que os políticos abolissem a escravidão. Em uma delas disse: fazendo justiça a vossos sentimentos, espero que não vos esqueceis da extinção do elemento servil. Em outra, ele disse: é imperioso resolver o problema do elemento servil. O historiador e biógrafo Paulo Resutti afirma que Dom Pedro II inspecionava as cadeias, pois não concordava que os fazendeiros usassem as estruturas do Estado para punir os escravos. Resutti também nos fala que em seu diário, Dom Pedro II conta que teve uma conversa com uma senhora do sul dos Estados Unidos, em 1876, e que os dois concordaram que a defesa da escravidão havia tornado odiosa a causa do sul. Resutti ainda fala que Dom Pedro II evitava dar títulos de nobreza para escravocratas. Em um de seus vídeos, ele fala: ele vai reagir de maneira negativa aos escravagistas. Teve nobres que ganharam títulos por terem alforreado 400 escravos de uma vez só. É então que eles ganharam títulos nobiliárquicos da coroa. Dom Pedro deu títulos para eles. Teve pessoas que eram escravagistas e que ajudaram na Guerra do Paraguai. Por exemplo, como a dona Ana Jansen, do Maranhão, que vai doar sacas e sacas de arroz para a Guerra do Paraguai. Ela era escravagista. Ela não ganha o título dela. Então, ele dá uma controlada com essa questão de nobilitar só pessoas que ele achava que mereciam e pautado dentro da abolição, quem alforreava escravos ou não. Também, pessoas implicadas em crimes envolvendo escravos. Então, por exemplo, o Vale do Paraíba teve uma grande onda de tráfico, mesmo quando o tráfico já estava encerrado. Havia navios que conseguiam passar desapercebidos e trazer escravos da África. Houve um grande processo envolvendo cafeicultores e possuidores do Vale do Paraíba. E para esses senhores escravos, nenhum título foi dado. O imperador não tinha escravos, mas o governo brasileiro tinha. Esses escravos eram chamados de escravos da nação. Eram propriedade do Estado. Na biografia de Dom Pedro II, imperador do Brasil, de Benjamin Mossé e do Barão do Rio Branco, é mencionado o fato de que esses escravos trabalhavam mediante salário. Na qualidade de imperador, Dom Pedro II tinha um usufruto de certo número de escravos chamados escravos da nação. Eram para ele protegidos, mais do que escravos. Trabalhavam mediante salário. Eles, ou seus filhos, frequentavam escolas fundadas pelo imperador. Recebiam aí a instrução primária e religiosa. Quanto a seus escravos particulares, dos quais podia dispor livremente, concedeu a todos a liberdade. Todo mundo conhece a Guerra do Paraguai, mas uma coisa que poucas pessoas sabem é que foi o Brasil, governado por Dom Pedro II, que aboliu a escravidão no Paraguai, por ocasião da guerra em 1869. Por fim, ninguém menos que um dos maiores nomes do abolicionismo brasileiro, Joaquim Nabuco, no seu livro Minha Formação, descreve as 5 principais forças que levaram ao fim da escravidão. E uma delas foi a ação pessoal do imperador Dom Pedro II e da princesa Isabel. Ou seja, tem muita gente dizendo hoje que Dom Pedro não fez nada pela abolição, enquanto o próprio Joaquim Nabuco, que acompanhou toda a luta pela abolição, dentro e fora do parlamento, disse que tanto o imperador quanto a princesa Isabel foram essenciais para que a escravatura tivesse um fim. Por falar em princesa Isabel, chegamos na nossa terceira monarca. Justamente, ela que efetivamente aboliu a escravidão e é a mais criticada. Geralmente, a crítica a ela consistia em dizer que ela nunca fez nada pela abolição, que um belo dia estava sentada em uma mesa e do nada trouxeram a Lei Áurea para que ela assinasse. Mas ultimamente,
Alguns têm radicalizado o discurso e taxado ela de racista, chegando ao ponto de sugerir a derrubada de suas estátuas. Ora, é fato que a Lei Áurea não foi resultado exclusivo da vontade de Princesa Isabel, e sim que o fator principal foi a luta abolicionista que havia no país. Mas alguns usam isso para dizer que a princesa não teve participação alguma no processo da abolição. O fato, porém, é que Princesa Isabel também fez parte do movimento abolicionista. Aqui estão alguns fatos que mostram que ela se posicionou pela abolição. Os filhos da Princesa Isabel tinham um jornal abolicionista chamado Correio Imperial. O dinheiro que eles conseguiam com a venda desse jornal era usado para comprar alforrias para escravos. A autoria dos textos publicados, porém, era da própria Princesa Isabel, pois tinha uma linguagem culta demais para ser de crianças. Em alguns desses textos, ela fala sobre o desfile de anjos de caridade a pedir óbolo para pagar-se entre nós a mácula da escravidão. Óbolo significa esmola. Em outro texto, ela diria que a escravidão, um atentado à liberdade humana, a repugnava. Escondia escravos fugitivos em sua casa. O Cândido, seu marido, escreveu em seu diário que ela escondeu 3 escravas fugitivas em sua casa. Quando os senhores delas pediram-as de volta, a princesa não as entregou. Já André Rebouças registrou em seu diário que no dia 4 de maio de 1888, a princesa almoçou com 14 escravos fugidos da fazenda Circunvinha. Em reprovação a esse costume, Silva Jardim acusou a princesa de querer transformar o Palácio Imperial em um quilombo. Você deve conhecer o bairro do Leblon, o famoso bairro da zona sul do Rio de Janeiro, que tem o metro quadrado mais caro da cidade. Mas um fato bastante desconhecido é que esse bairro já foi um quilombo, o quilombo do Leblon. Esse quilombo contava com o patrocínio e a proteção da princesa Isabel. Foi lá no Leblon que se passou a cultivar as famosas camélias brancas. Essa flor virou um símbolo do abolicionismo. Quando uma pessoa queria demonstrar que era abolicionista, ela colocava uma camélia branca na varanda de sua casa ou usava uma na lapela do paletó. Os negros sempre enviavam à princesa Isabel flores e mais flores dessa espécie, com as quais ela desfilava publicamente, usando seu prestígio como princesa para promover a causa abolicionista. Ao assumir a terceira regência em 1887, segundo Joaquim Nabuco, ela assumiu uma postura agressivamente abolicionista, articulando e pressionando politicamente o parlamento para que a Lei Áurea fosse passada. No momento que ela assumiu a regência, o primeiro-ministro era o Barão do Cotegipe. Ele é um grande defensor da escravidão. Ela passou a confrontá-lo diretamente pela aprovação da lei. Em março, ele foi obrigado a se demitir. Então, a princesa Isabel, usando o poder moderador, nomeou para substituir ele um senador abolicionista, chamado João Alfredo. Ele organizou o gabinete e em 2 meses conseguiu aprovar a Lei Áurea. Após a aprovação da lei, a princesa confrontou o Barão do Cotegipe e lhe perguntou: "E então, Barão, não foi acertada a votação desta lei?" Ele respondeu o seguinte: "Redimiste sim uma raça, mas perdeste o vosso trono." A isto, ela respondeu: "Se 1000 tronos eu tivesse, 1000 tronos eu daria para libertar os escravos do Brasil." Detalhe: o Barão do Cotegipe foi o único que votou contra a Lei Áurea. Atualmente, a Lei Áurea é alvo de muitos debates, por ter libertado os escravos sem proporcionar um meio de serem incorporados à sociedade. A Lei Áurea pode estar longe de resolver todos os problemas sociais e raciais do Brasil, mas é inegável que ela foi um avanço importante nessa direção, e a sociedade da época reconheceu isso, e também reconheceu o trabalho de Isabel nessa luta. Machado de Assis fala: "Todos saímos à rua, todos respiravam felicidade, tudo era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembro ter visto." Outro escritor, Lima Barreto, escreveu: "Jamais na minha vida vi tanta alegria. Era geral, era total. E os dias que se seguiram, dias de folgança e satisfação, deram-me uma visão da vida inteiramente de festa e harmonia." Após a aprovação da Lei Áurea, José de Patrocínio, outro grande abolicionista, deu o título de A Redentora à princesa Isabel e organizou a Guarda Negra para lhe proteger dos escravocratas e republicanos. Além disso, ela foi condecorada com a Rosa de Ouro pelo Papa Leão VIII, sendo a única brasileira a receber essa condecoração. Apesar de toda essa comoção popular, ela estava ciente que a Lei Áurea não era suficiente, pois não dava meios dos negros se inserirem na sociedade. Em vista disso, ela pretendia dar terras para os negros recém-libertos, como revela uma carta que ela mesma escreveu. O golpe da República, porém, veio antes que ela pudesse efetivar seus planos. Apesar de todos esses atos mostrarem que os nossos monarcas estavam efetivamente empenhados e fazendo o que estava ao seu alcance, há quem diga que eles só fizeram por pressão da Inglaterra. O que nos leva ao nosso terceiro e último tópico, a pressão inglesa. Será que realmente houve pressão inglesa? E se houve, quão determinante ela foi para o processo de abolição? Esse ponto nós vamos ver no próximo vídeo, que vai sair na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Até mais!